Nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Os componentes do grupo são Bruno Neres Milhomem, Emanuele Lohane Barros da Silva, Cauane Moura da Silva, Kelly Passos Soares, Lara Fernanda Brito Rocha, Mel Júlia Melo Costa, Nájila Rebeca Rodrigues Silva e Rayane de Souza Pereira. No slide que está sendo apresentado, vemos duas imagens da primeira máquina a vapor, oficializada como criação de James Watt em 1765. Ela usava carvão como combustível e foi considerada como o ponto de partida para a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Para alguns estudiosos no ramo da geografia, ocorreram várias revoluções industriais e eles acreditam que ainda hoje nós estamos vivendo uma revolução. Mas os historiadores só acreditam em uma, e é sobre essa que nós vamos falar. A Revolução de 1760 a 1840, que foi um período de grande desenvolvimento tecnológico, transição para novos processos de manufatura, um real momento de transformação econômica e social. Explicando detalhadamente, foram mudanças no processo de produção. Teve seu início na Inglaterra, que recebeu o nome de pioneirismo inglês por ter sido o primeiro lugar a desenvolver uma máquina e ter dado início a essa revolução. E dando um spoiler do que vai ser tratado no nosso trabalho, estão os motivos da iniciação, que foram a chegada da burguesia e a busca de trabalho das pessoas vindas da área rural, o êxodo rural, as relações de trabalho, que mudaram bastante, e as consequências, que dentre essas estão a consolidação do capitalismo, as mudanças no modo de produção e o início da indústria. Então, resumindo o que foi a Revolução Industrial, temos que foi a revolução que trocou as ferramentas por máquinas e a produção artesanal por produção industrial. A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manufatureira, isto é, um modo de produção manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. Assim, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Com a maquinofatura, não eram mais necessárias a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguiria fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários funcionários com habilidades manuais. Isso é evidenciado pela estatística trazida por Eric Hobsbawm, que mostra como o salário do trabalhador inglês caiu com o surgimento da indústria. O exemplo levantado foi Bolton, cidade no oeste da Inglaterra. Lá, em 1795, o artesão ganhava 33 shillings, moeda atual da época. Mas, em 1815, o valor pago havia caído para 14 shillings, e entre 1829 e 1834, esse salário havia despencado para quase 6 shillings. Percebemos aqui uma queda brusca no salário e esse processo deu-se em toda a Inglaterra. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com a carga de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser de até 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos por outros. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam. O acidente mais comum era quando os trabalhadores prendiam seus dedos na máquina, e muitos os perdiam. Os trabalhadores que se afastavam por problemas de saúde poderiam ser demitidos e não receberiam seu salário. Só eram pagos funcionários que trabalhavam efetivamente. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores mobilizassem-se pouco a pouco contra os seus patrões. Isso levou à criação das organizações de trabalhadores, mais conhecidas no Brasil como sindicatos e chamadas na Inglaterra de trade union. Os trabalhadores exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalho. Irei falar agora sobre o conceito de ludismo e cartismo.
O que é o ludismo? Ludismo, ou movimento ludita, é o nome dado ao movimento ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1811 e 1812, que reuniu alguns trabalhadores das indústrias contrários aos avanços tecnológicos em cursos. Ou seja, os ludistas protestavam contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. Esse movimento pode ser considerado o primeiro movimento operário de reivindicações de melhorias nas relações e condições de trabalho. Já o cartismo foi o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra, ocorrido entre as décadas de 30 e 40 do século XIX, e que basicamente exigia melhores condições para os trabalhadores na indústria. Se pronunciavam de maneira mais tênue, tendo seu direcionamento focado na política, por meio da qual conseguiu conquistar diversos direitos políticos para o grupo de trabalhadores. Além disso, percebe-se que a grande importância da Revolução Industrial foi tornar os métodos de produção consideravelmente mais eficientes que os conhecidos da época. O número de desempregados aumentou significativamente, em decorrência da inserção das máquinas no ambiente de trabalho, que substituía até 4 trabalhadores por cada uma das máquinas. Aumentou também a poluição ambiental e sonora, assim como também o êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, que gerou o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos. Tanto o ludismo quanto o cartismo foram movimentos que colocaram em destaque a questão do trabalho e as suas condições. Dando continuidade ao trabalho, eu faço a seguinte pergunta: por que a Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra? A Revolução Industrial despontou pioneiramente na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, e gradativamente foi espalhando-se pela Europa e em seguida para todo o mundo. Mas por que necessariamente isso ocorreu na Inglaterra? A resposta para isso é encontrada um pouco no acaso e um pouco na própria história inglesa. Bom, primeiramente é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra foi possível porque a burguesia estabeleceu-se como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa na direção do capitalismo. Isso aconteceu no século XVII com a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa aconteceu em 1688 e consolidou-se o fim da monarquia absolutista na Inglaterra. Uma monarquia absolutista é onde o poder está concentrado na mão de uma única pessoa, o rei. E essa forma de governo já vinha sofrendo derrotas desde 1640 na Inglaterra. E com o fim da monarquia absolutista, a Inglaterra transformou-se em uma monarquia constitucional parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima nem do parlamento e nem da Constituição. Assim, a burguesia conseguiu consolidar-se enquanto classe e governar de maneira a atender seus interesses econômicos. Em 1651, Oliver Cromwell decretou os Atos de Navegação, lei que decretava que mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra somente seriam transportadas por embarcações inglesas. Essa lei foi fundamental, pois protegeu o comércio, enfraqueceu a concorrência dos ingleses e garantiu que os navios ingleses controlassem as rotas comerciais marítimas. Isso enriqueceu a burguesia inglesa e permitiu-lhes acumular capital. Esse capital foi utilizado no desenvolvimento das máquinas e na instalações das indústrias. Mas não bastava somente excedente de capital para garantir o desenvolvimento industrial. Eram necessários trabalhadores, e a Inglaterra do século XVIII tinha mão de obra excedente. Isso está relacionado com os cercamentos que aconteciam na Inglaterra e que se intensificaram a partir do século XVII. Os cercamentos aconteciam por força da Lei dos Cercamentos, lei inglesa que permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pastos. Para quem não se recorda, as terras comuns eram terras dadas para as pessoas ali cultivarem suprimentos para sua própria sobrevivência. E com essa lei dos cercamentos, esses camponeses que habitavam essas terras, eles foram expulsos e eles acabaram recorrendo à única forma ao único lugar e que tinha trabalho para eles, que no caso eram as cidades grandes. E esses trabalhos estavam nas indústrias. Então era a única forma que eles tinham ali de recorrer a ir trabalhar nessas indústrias. E
O patrão, os chefes dessas indústrias, sabendo da situação dessas pessoas, eles acabavam barganhando. Eles meio que, de certa forma, eles obrigavam pela situação essas pessoas a trabalharem, tendo jornadas de trabalho exaustivas e ganhando muito pouco. A adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu de maneira massiva, também por uma lei inglesa que proibia as pessoas de vadiagem. Existia uma lei inglesa na qual ela permitia, dava direito às autoridades de machucarem com castigos físicos, castigos esses que podiam chegar à morte, caso uma pessoa, ao ser perguntada sobre o seu emprego, ela respondesse que não tinha um emprego. Então, elas sofriam castigos físicos. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o acaso e o fortuito também contribuíram para que a Inglaterra despontasse pioneiramente. O desenvolvimento das máquinas e das indústrias apenas ocorreu porque a Inglaterra tinha grandes reservas de dois materiais essenciais para isso, o carvão e o ferro. Com reservas de carvão e ferro abundantes, a Inglaterra pôde desenvolver sua indústria desfreadamente. Resumindo, então, a gente pode dizer que o motivo da Inglaterra ter sido a primeira até a Revolução Industrial está por questões históricas, né, criação de leis, história do seu povo, e também por o acaso dela estar localizada em um terreno onde possuía reservas de materiais importantíssimos para essa revolução, no caso do carvão e do ferro. As fases da Revolução Industrial compreendem os diversos momentos vividos desde o início do avanço do processo industrial, que começou na Inglaterra no século XVIII. E ela está dividida em 3 fases, a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII, entre os anos 1760 e 1850. Essa fase é marcada especialmente por 3 tópicos: a substituição de energia produzida pelo homem por energias como a eólica, hidráulica e a vapor, a substituição da produção artesanal pela indústria e a existência de novas relações de trabalho. E as principais invenções dessa fase que modificaram todo o cenário vivido na época foram a utilização do carvão como fonte de energia, o consequente desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva e o desenvolvimento do telégrafo, que foi um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea. Já a segunda Revolução Industrial refere-se ao período entre a primeira metade do século XIX até meados do século XX. Ela compreende a fase de avanços tecnológicos ainda maiores dos que vivenciados na primeira fase, bem como o aperfeiçoamento das tecnologias que já existiam. E houve nesse período também um grande incentivo às pesquisas, especialmente no campo da medicina. As principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, a eletricidade, que antes era utilizada apenas no desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, nesse período começou a ser usada também para o funcionamento de motores, e o ferro, que antes era utilizado largamente, passou a ser substituído pelo aço. E por último, temos a terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Tecnocientífica, que se iniciou na metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, visto que ela passou a se relacionar também ao avanço científico. E as transformações possibilitadas por esses avanços tecnocientíficos são vivenciadas até os dias atuais, e a cada nova descoberta representa um novo patamar avançado dentro dessa fase da revolução. E todo esse desenvolvimento proporcionado pelos avanços obtidos nessas áreas científicas relaciona-se com o que chamamos de globalização, que tudo converge para a diminuição do tempo e das distâncias, ligando as pessoas, os lugares e transmitindo informações instantaneamente, superando desafios e obstáculos que permeiam a localização geográfica, as diferenças culturais, físicas e sociais. Tecnologias. A tecnologia foi sempre o elemento desencadeador de todas as revoluções industriais que ocorreram nos últimos séculos.
Os historiadores denominaram Revolução Industrial os processos que levaram, a partir do século XVIII, à substituição das ferramentas artesanais pelas máquinas e do uso da energia humana pela energia motriz, o que transformou para sempre os meios de produção industrial e de transportes, bem como provocou mudança nas relações trabalhistas, consolidando o processo de formação do capitalismo. A primeira tecnologia a ser citada será a máquina a vapor, que foi construída pelo inglês Tom Newcomb em 1712 e aperfeiçoada nos motores por James Watt em 1765. Foi a tecnologia propulsora da primeira Revolução Industrial, mecanizando e aumentando a produtividade no processo febril da época. Essa tecnologia, utilizando carvão como combustível, permitiu a criação da locomotiva e das estradas de ferro, que foram construídas por toda a Europa a partir da década de 1830. Nesse período, o domínio de terras deu lugar ao domínio industrial, colocando a Inglaterra como uma grande potência mundial do século XIX. A segunda tecnologia foi a eletricidade, pois por meio dela foi feita a criação da lâmpada elétrica, inventada pelo americano Thomas Edison, e o motor elétrico de Michael Faraday, aperfeiçoado depois por Nikola Tesla. Foi a tecnologia base da segunda Revolução Industrial, iniciada no final do século XIX, que, aliada ao conceito de linha de montagem, possibilitou a produção em massa de produtos de consumo e revolucionou a vida nas cidades, no condicionamento de alimentos, nos transportes e em diversas aplicações presentes no nosso dia a dia. A terceira tecnologia foi o desenvolvimento dos semicondutores e dos sistemas de computação. Foram tecnologias que nos legaram, a partir da década de 1950, a terceira Revolução Industrial. Essas tecnologias permitiu o desenvolvimento de dezenas de dispositivos que compõem o mundo eletrônico, como circuitos elétricos, urnas eletrônicas, e-mails eletrônicos, correios eletrônicos, smartphones, entre outros. Esses dispositivos tecnológicos, juntamente com o aperfeiçoamento dos sistemas hardware e software e o desenvolvimento de diversos aplicativos, revolucionaram a sociedade na transição para o novo milênio, através da rápida evolução da tecnologia e das telecomunicações por fibra ótica e satélite. Destaque para o surgimento da internet e da telefonia móvel como as mais revolucionadoras. O telefone, hoje em dia, ele tem em torno de 5 bilhões de usuários por todo o mundo. A terceira revolução industrial é conhecida também como a revolução digital. Bom, para complementar essa parte do trabalho, citarei sobre a quarta revolução industrial. Alguns estudiosos, como é o caso do engenheiro e economista alemão Klaus Schwab, ele define a quarta revolução industrial, o período iniciado a partir da década de 2010, sobre a qual ele afirma que diversas tecnologias passaram a fazer a fusão digital e biológica, promovendo as maiores transformações que a humanidade já experimentou. Bom, pegando esse ponto de vista do Klaus, ele cita a quarta revolução industrial como, até agora, a mais letal. Porque, digamos assim, a quarta revolução industrial, ela pegou dispositivos criados da terceira revolução industrial, como o caso do celular, dos computadores, e tornou-os mais velozes, com alcance global e com impactos globais. Por exemplo, imagine um cenário de uma terceira guerra mundial. Muitos estudiosos sábios desse estudo, eles não veem mais a terceira revolução industrial como soldados invadindo os territórios em posse de suas armas. Ele já vê que essa quarta revolução industrial poderia acontecer por meio dos dedos, né? Seria uma terceira revolução, uma terceira guerra, digital. E aí, essa quarta revolução, a partir dela surgiram mega tendências tecnológicas classificadas em 3 dimensões. A física, que são veículos autônomos, impressão 3D, robótica avançada, a digital, internet das coisas, blockchain, big data, inteligência artificial, e biológica, edição genética, biologia sintética, bioimpressão e nanotecnologia.
Invenções. A ciência permitiu melhorar a qualidade de vida da humanidade. Os diferentes avanços científicos, bem como as invenções do século passado, transformaram o mundo. Na história da humanidade, a Revolução Industrial é considerada a fase em que ocorreu a maior mudança tecnológica, socioeconômica e cultural. A primeira Revolução Industrial caracterizou-se pela indústria têxtil, e na segunda Revolução foram alcançados avanços científicos e tecnológicos importantes. Agora eu vou falar de 5 invenções da Revolução Industrial. A primeira, máquina de vapor. Em 1768, James Watt construiu o primeiro modelo de uma máquina a vapor. É um motor de combustão externo que transforma a energia de vapor de água em trabalho mecânico ou cinético. Ele tinha um papel importante para mover máquinas e dispositivos. O próximo é o telefone, de Alexander Bell. Creditado com a invenção do telefone em 1876. Era um aparelho que transmitia sons através de um cabo, através de sinais elétricos. Foi uma das invenções mais importantes porque revolucionou o mundo das telecomunicações. O próximo é o automóvel, que foi criado em 1885 por Benz. Desenvolveu o primeiro carro de combustão interna que tinha a forma de um triciclo. Ele estava equipado com um pequeno motor de 4 tempos, um único cilindro horizontal e tinha um carburador e refrigeração a água. O avião. Os irmãos Wright dos Estados Unidos inventaram o primeiro avião. A ideia surgiu em 1899, em 17 de dezembro de 1903, e voaram pela primeira vez. Eles construíram o planador com um motor de óleo de 12 cavalos de potência e 2 hélices. Tinham 2 asas principais posicionadas uma acima da outra. Ambos ajudaram a fornecer impulso ao planador. O próximo é o bulbo de luz, ou seja, a lâmpada. Embora tenha sido atribuído principalmente a Thomas Alva Edison, em 1809, Dave, em uma de suas experiências, colocou uma fina tira de carbono entre os 2 polos de uma pilha e criou um arco luminoso fugaz, considerado a essência da operação da lâmpada. A primeira lâmpada deu luz durante 14 horas sucessivas. Posteriormente, Edison desenvolveu e aperfeiçoou até atingir a lâmpada duradoura. A Revolução Industrial, apesar desse nome, ela causou alterações não só na economia e na indústria, mas também na sociedade. Por exemplo, entre o homem e a natureza, nos padrões de consumo, no meio ambiente. E então, cada fase teve suas consequências diferentes. Por exemplo, na primeira fase, com a reorganização do modo capitalista de produção, as indústrias elas aumentaram bastante e com a criação de máquinas, o homem ele começa a ser substituído nessas indústrias. E assim as pessoas elas começaram a sair da zona rural para ir para a cidade, para conseguir mais oportunidade, conseguir sobreviver, sustentar suas famílias. Bom, e com isso, as cidades começaram a ter um crescimento desordenado por causa da má organização social. Daí começou a marginalização, tinha muita miséria, as pessoas estavam passando fome, tinha muita violência e, claro, a favelização, né? Porque as pessoas elas moravam onde era cabível em suas condições. Nesse período, a divisão da sociedade também se reorganizou e ficou dividido entre 2 grupos, a burguesia e o proletariado. E claramente quem dominava era a burguesia. Na segunda fase, teve o aumento tecnológico e a produção em massa também aumentou e assim houve modificações no meio de consumo. Os países mais ricos eles começaram a se industrializar. Houve o avanço nos transportes, o que facilitou muito no escoamento de produtos. Surgiram grandes cidades, mas ainda com aquele problema de superpopulação, eram muitas pessoas mudando de um lugar para outro. As doenças, elas também aumentaram, a mão de obra barata por causa do grande número de desemprego. E teve a terceira fase. Na terceira fase, teve o avanço na medicina, na genética, o que promoveu para melhor a qualidade de vida das pessoas e foram criados novos meios de comunicação. Assim, as pessoas elas conseguiam ter acesso às informações e
teve o aumento no número de empresas multinacionais e, além disso, a relação entre o homem e o meio ambiente claramente também mudou. Porque depois da Revolução Industrial, as pessoas elas começaram a enxergar a natureza como um meio de riqueza, de gerar lucro. E claramente ela também deixou problemas ambientais, que isso a gente pode enxergar até os dias de hoje, né? Como, por exemplo, a poluição na atmosfera, na água, no solo e uma grande quantidade de lixo no mundo inteiro. Concluímos que a revolução tornou os métodos de produção mais eficientes. Os produtos passaram a ser produzidos mais rapidamente, barateando o preço e estimulando o consumo. Por outro lado, aumentou também o número de desempregados. As máquinas foram substituindo aos poucos a mão de obra humana. A poluição ambiental, o aumento da poluição sonora, o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades também foram consequências nocivas para a sociedade. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que o assunto tenha ficado de fácil entendimento a todos. E essas são algumas referências das nossas pesquisas. Obrigado pela atenção. Espero